Olá pessoal, sou o professor Marco Júnior e nós vamos estar a partir de agora juntinhos, né, aí nas aulas de História e Geografia do quinto ano, tá bom? Vamos dar início ao nosso capítulo 2, na unidade 2, onde nós vamos falar sobre as lutas indígenas pelos direitos civis. Na aula anterior, no capítulo anterior, foi estudada aí sobre a igualdade de direitos e foi falado aí sobre alguns grupos sociais. Foi falado sobre os afrodescendentes no Brasil, foi falado um pouco sobre os imigrantes europeus e também sobre os indígenas. Mas, nesse capítulo agora, a gente vai estudar com maior ênfase, com mais detalhes sobre as lutas indígenas pelos direitos civis, tá bom? Neste capítulo você vai conhecer os direitos civis conquistados pelos indígenas ao longo da história do Brasil. Olha só, no Conversa Vai, já vimos que os direitos civis foram conquistados pelos grupos sociais. Será que os indígenas tiveram dificuldades para obter os seus direitos? O que é que você acha, Será que os indígenas tiveram dificuldades ou foi algo fácil, de conquistar? Luta por direito é algo que geralmente não é fácil, Bom, no Conversa Vem, olha só, os indígenas são os povos que já estavam aqui quando os portugueses chegaram. No entanto, isso não garantiu aos indígenas que seus modos de viver fossem respeitados. Desse modo, a busca dos indígenas por direitos civis aconteceu e ainda acontece no Brasil. Na sua percepção, os povos indígenas são tratados com igualdade em relação aos demais brasileiros? O que é que você acha? Será que os povos indígenas são tratados da mesma forma que os não indígenas? Ou será que há uma certa diferença, um certo preconceito? O que é que você acha? É algo para você refletir e pensar, Pessoal, dando continuidade, na página 231, o autor já vai começar este parágrafo falando sobre os indígenas no Brasil. Como era a situação dos indígenas quando os portugueses chegaram aqui? Bom, em 1500 nós sabemos que havia uma diversidade de povos indígenas, diversidade de grupos étnicos indígenas. E essa diversidade ela foi diminuindo com o tempo. Vamos pegar aqui uma base nessa leitura, olha só. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, existiam centenas, preste bem atenção nessa palavra, centenas de grupos indígenas que eram diferentes entre si. Então, veja, eles eram diferentes entre si. Tinham hábitos, práticas e costumes próprios. Muitos caçavam, plantavam e estavam organizados em sociedades. Veja bem, os grupos indígenas que aqui existiam, pessoal, eram diferenciados, eles tinham os seus hábitos e costumes, que muitas das vezes eram diferentes de um outro grupo indígena, tá certo? Haviam diversos grupos indígenas, por exemplo, os tupinambás, havia os guaranis, os yanomamis, e esses grupos indígenas tinham os seus hábitos próprios, suas tradições, suas culturas, tá certo? E seus idiomas também diferenciados, tá certo? Mas os portugueses, quando chegaram ao Brasil, quando chegaram a esse território que seria chamado de Brasil, eles trataram os índios, todos os índios, como se eles fossem tudo igual, E nós sabemos que não é. Mas este erro ainda hoje acontece. As pessoas, quando falam em índio, já pensam que são todos iguais, a Índia é tudo igual, e não é bem assim, tá bom? Existe a questão da diversidade indígena, que ainda hoje existe, é lógico, num número bem menor do que em 1500. Mais adiante, nesse segundo parágrafo, pessoal, o autor ele vai falar sobre a questão das crianças, como as crianças vivem nessas comunidades indígenas. Aqui nós temos na imagem um grupo de mulheres indígenas do grupo Kayapó. E como é que vivem as crianças nessas comunidades indígenas? Bom, as crianças elas vivem normal, como qualquer outra criança, elas brincam, elas aprendem com seus pais, tá certo? Nas comunidades indígenas, a criança ela aprende muito observando os mais velhos. Eles observam, eles ouvem histórias contadas por seus pais, pelos os líderes das tribos, tá certo? E esse conhecimento ele vai sendo transmitido
para as futuras gerações. Então, assim, o conhecimento é transmitido de pai para filho, né, através da oralidade. Então, nós sabemos que entre os grupos indígenas não se desenvolveu a escrita, no entanto, isso não quer dizer que eles não têm uma história para contar, que eles não têm uma história. Eles têm sim uma história, e uma história muito rica, né? A história dos grupos indígenas. E eles transmitem esse conhecimento através da oralidade, através da fala, né? Através de canções, de histórias, e aí as crianças vão ouvindo, vão aprendendo, quando elas crescem, se tornam adultas, têm os seus filhos, elas vão transmitir esse mesmo conhecimento que elas tiveram dos seus pais para os seus filhos. E assim, o conhecimento indígena vai sendo passado de pai para filho, né? De geração para geração, tá bom? Vamos lá, na página 232, nós vamos falar um pouco sobre esse encontro de diferentes culturas. Nós sabemos que houve aí um encontro de culturas quando o homem europeu chega ao Brasil, né? Quando os portugueses chegam aqui em terras brasileiras, vai haver então esse choque, né? Esse choque de culturas. Por quê? A cultura indígena, pessoal, ela é diferente da cultura europeia. Então, vai haver esse choque de culturas, né? Quando o homem europeu chega, quando o português chega, ele se depara com esses grupos indígenas que estão vestidos de forma diferente, muitos deles nem vestidos estavam, né? Só pintado o corpo ou com alguma proteção nas partes íntimas, mas eram grupos que tinham hábitos e costumes diferenciados, né, dos grupos europeus. Então vai haver esse choque de culturas. Para o homem europeu, pessoal, eles vão olhar para os grupos indígenas com um olhar de superioridade, como se eles fossem superiores aos indígenas, como se a cultura europeia, como se a cultura portuguesa fosse melhor ou mais valorizada que a cultura indígena. E nós sabemos que isso não é verdade, né? Nós sabemos que havia sim essa diferença entre a cultura europeia e a cultura indígena, mas isso não quer dizer que a cultura europeia era melhor que a cultura indígena. Isso não acontece. Nós sabemos que não existe uma cultura melhor do que a outra. Todas as culturas, elas têm o seu valor e a sua importância, tá certo? Então, a cultura indígena não é pior que a cultura europeia, de maneira nenhuma. A cultura indígena é apenas diferente da cultura europeia. Mas o homem europeu, pessoal, não vai entender dessa forma. Os portugueses não vão entender dessa forma. Eles vão entender que eles são superiores aos indígenas e, por isso, os indígenas devem ser escravizados pelos portugueses. Essa vai ser a ideia, essa vai ser a base para eles justificarem muitas coisas terríveis que eles vão fazer com os grupos indígenas, tá certo? Aqui o autor ele vai falar um pouco sobre as características dos indígenas, tá certo? Vamos passando mais adiante, porque aqui, os portugueses buscaram se aproximar dos indígenas, pois precisavam deles para conhecer o território e também para explorarem o pau-brasil, a árvore da qual extraíam uma resina para colorir tecidos que possuía grande valor na Europa. Com o objetivo de garantir a mão de obra, os portugueses escravizaram os indígenas, obrigando-os a trabalhar, mesmo contra a vontade deles. Bom, a escravização ela acontece dessa forma, né? Quando uma pessoa presta serviço para outra, sem ser remunerado e de forma obrigatória. Isso é um certo tipo de escravização. Então, os indígenas eles vão ser escravizados pelos portugueses, tá certo? Porque o português ele via o indígena como um ser inferior que poderia ser escravizado. Mas uma outra razão também pela qual isso vai acontecer, pessoal, é porque na época não havia uma legislação, não havia uma lei que protegesse os indígenas. Então, os indígenas, os nativos, não tinham essa proteção legal, né? Essa proteção jurídica. Devido a isso, os portugueses pintaram e bordaram, fizeram o que bem fizeram, né? o que bem entenderam com os indígenas, com os grupos indígenas. Exterminaram, fizeram atrocidades, e nós sabemos o que aconteceu durante a história, né, dos grupos indígenas. Por isso que eles ainda hoje lutam pelos seus direitos. E esses direitos muitas das vezes são burlados, né? São contrariados.
Bom, a escravização foi possível porque os portugueses se aproveitaram, olha só, do fato de os indígenas não serem protegidos por leis. Então não havia uma lei que protegesse os nativos, os indígenas. Por isso os portugueses acharam uma brecha aí para poder escravizar estes grupos. Por isso, com o passar do tempo, foram sendo pensadas leis que abarcassem os indígenas e garantissem seus direitos no documento apresentado a seguir, de 1853, há uma regulamentação dessa relação entre colonizadores e nativos. Bom, pessoal, aqui nós temos então um projeto de lei que é de 1853, olha só, século XIX, né? Então já se passou-se vários anos, vários séculos, desde 1500, que foi quando os portugueses chegaram ao Brasil. Então só no século XIX nós vamos ter aí uma primeira lei, né? Uma lei que, de certa forma, pessoal, não vai ser favorável aos indígenas. Na verdade, vai ser favorável mais àquelas pessoas que tinham os indígenas como parte do seu domínio, né? Por exemplo, nós vamos olhar aqui, ó, o artigo 1. Fica livre a todo morador poder negociar a troca dos indígenas ferozes com os líderes das nações selvagens. No artigo 2. Feita a troca, o indivíduo deverá se apresentar com os indígenas perante o juiz de paz mais próximo para assinar um termo de educação com duração de 10 anos. No artigo 3, concluídos os 10 anos, o índio poderá ser um aldeão. Bom, aí no artigo 4 vai falar sobre a questão da multa, né, para aqueles que tentassem pegar esses indígenas, né, dos seus amos, ou seja, dos seus senhores. Havia aí uma multa. Então, é uma lei que é muito mais favorável aos senhores, donos desses escravizados, né, das pessoas escravizadas, que eram os indígenas, do que favorável aos próprios indígenas. Dando continuidade aqui, pessoal, nós vamos observar o seguinte, olha só. Dentro de suas aldeias e comunidades indígenas, os indígenas possuíam direitos similares, a terra era coletiva, pertencia a todos. O trabalho realizado não visava ao lucro ou ao enriquecimento, mas apenas a sobrevivência da aldeia. Havia uma divisão de atividades por sexo e idade. As mulheres eram responsáveis pela comida, muitas vezes até pelo plantio dos alimentos. Os homens ficavam com a caça e a pesca e a derrubada das árvores. Bom, nesse parágrafo nós temos aí a questão das tarefas, né? As mulheres tinham as tarefas e os homens tinham as suas tarefas dentro da comunidade indígena. E aí era responsabilidade, né, das mulheres cozinhar, às vezes até plantar e cuidar das crianças, mais serviços domésticos mesmo. Já os homens ficavam aqui com aqueles serviços mais, digamos assim, pesados, né? A caça, a pesca, a derrubada de árvores, era aí as tarefas dos homens. Uma grande diferença entre os indígenas e os europeus estava na forma como os dois grupos encaravam o trabalho. Os europeus não entendiam o motivo dos indígenas trabalharem apenas para o próprio sustento. Na visão indígena, o trabalho tinha como função suprir as necessidades imediatas do grupo. Olha só, pessoal, aqui nós temos aqui uma diferença, sobre como era visto o trabalho, né, por parte desses dois grupos. Os grupos indígenas, eles não viam o trabalho como questão de lucro, para lucrar. Não, eles trabalhavam na terra para o seu sustento. Entenderam? Eles não tinham essa visão de juntar para juntar riquezas. Não, eles tiravam da natureza apenas aquilo que eles necessitavam, que eles precisavam para o seu sustento, para a sua sobrevivência. Já o homem europeu não, eles queriam lucrar, certo? Eles estavam aqui por um objetivo. E um dos objetivos era o lucro, era comercial. Então eles queriam que os indígenas trouxessem até eles a madeira, que era o pau-brasil, e esse pau-brasil era retirado dessa madeira uma resina para tingir tecidos, e assim eles lucravam com isso. Lá no Para Saber Mais, por exemplo, nós temos aqui a explicação disso, ó. Tá certo? Aqui vai nos informar
que esse pau-brasil, ele tinha essa importância, ele era valorizado por isso, porque dessa madeira se extraía uma resina que tingia os tecidos de vermelho, né? Então, esses tecidos vermelhos, eles eram bem valorizados nessa época, tá bom? Tinham um valor muito alto e os portugueses lucraram bastante, lucraram muito com a exploração do pau-brasil aqui em nosso território, tá certo? Continuando, página 234, pessoal, vai falar sobre os indígenas depois da colonização. Então vamos lá, vamos fazer uma pequena leitura, olha só. Os portugueses consideravam os indígenas incapazes de definir o que era melhor para eles próprios. Por esse motivo, eles passaram a tutelar os indígenas, definindo o que deveria fazer, o que era bom e o que era ruim para eles, silenciando assim a sua cultura e os seus direitos. No entanto, esses povos lutaram pela reconquista de direitos e pelo reconhecimento do valor e da importância de sua cultura, como veremos a seguir. Por serem colocados nessa condição de tutelados, os indígenas sequer foram mencionados nas constituições brasileiras, tendo suas primeiras referências na Constituição de 1934, quando foram chamados de silvícolas. Abaixo é possível observar como esses povos foram tratados em textos constitucionais. Olha só, pessoal. Os indígenas, eles, por muito tempo, foram vistos como incapazes, grupos incapazes, ou seja, que não tinham condições de tomar decisões, né? Não tinham condições de tomar as suas próprias decisões. Somente a partir da Constituição de 1934 é que os indígenas vão ter uma maior visibilidade. E o que é uma Constituição, professor? Bem, já foi falado nas aulas anteriores, né, sobre o que é uma Constituição. Mas uma Constituição, pessoal, é um conjunto de leis, né, a lei maior de um país, de uma nação, de um Estado nacional. Então, nessa Constituição vai conter os direitos e os deveres dos cidadãos. A nossa Constituição atual é de 1988, mas antes da nossa Constituição atual, nós tivemos outras, né? Nós tivemos várias constituições. E em todas elas, os direitos dos índios, dos indígenas, ficavam meio que deixados para trás, né? Mas, a partir aí da Constituição de 1934, é que eles vão ter uma visibilidade maior. E o que dizia nessa Constituição de 1934 a respeito dos indígenas? No seu artigo 129 dizia o seguinte, será respeitada a posse de terras de silvícolas. Quando fala silvícolas, está falando aos povos indígenas, tá bom? Que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las. Bom, aqui está sendo garantido a posse da terra ao indígena, não a propriedade. Há uma diferença, tá bom? O indígena, ele tem a posse daquela terra. Ele pode morar naquela terra, ele pode explorar aquela terra, mas ele não pode vendê-la, ele não pode trocá-la, ele não pode vender aquela terra, porque aquela terra ela não pertence a ele, ela foi dada somente a posse àquele grupo indígena. Aquela terra pertence a quem, professor? Pertence ao Estado, pertence ao governo, tá certo? Pertence à União. E ainda hoje é assim, tá certo? Os indígenas têm a posse da terra, mas não têm a propriedade da terra. E sendo vedado aliená-las. Na Constituição de 1934 falava isso, e hoje também não é diferente, né? Na Constituição nossa atual, que é de 1988. Se nós observarmos o que vai ser dito nas outras constituições que virão a seguir, também vai ser dito algo semelhante. E o que chama a atenção é que qual é o direito civil que aos indígenas está sendo assegurado nessas constituições, nas de 1934, 1946, na Constituição de 1967 e na Emenda Constitucional de 1969. Há um direito aí assegurado aos indígenas, tá certo? Se nós observarmos com calma, a gente vai ver que nessas constituições que foram elaboradas,
o que está sendo assegurado ao indígena é a posse da terra, tá bom? Então está sendo assegurado a ele aí a posse da terra, tá bom, pessoal? Bem, essa é a nossa aula, foi a nossa aula de hoje, de história do 5º ano. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nós temos aí uma atividade para você realizar na página 235. Na página 235 nós temos aí uma atividade com 2 questões, olha só, a primeira e a segunda, para você resolver aí no seu lar, na sua casa, tá bom? E estaremos juntos aí na nossa próxima aula. Foi um prazer imenso estar com vocês, a todos, que Papai do Céu proteja, tá bom? E estaremos juntos aí na nossa próxima aula. Tchau, tchau.